E olha só, a gente começa com uma notícia muito bacana, inclusive com uma entrevista exclusiva. Por quê? Pesquisas apontam que investir em qualificação de pessoal é uma forma excelente de aumentar a produtividade. E o investimento em treinamento e desenvolvimento tem se tornado comum nas organizações, principalmente devido aos resultados positivos proporcionados pela prática. Com o treinamento de funcionários, é possível desenvolver as habilidades e potencialidades de cada um e, como consequência, gerar também, o desenvolvimento da própria empresa. E para conversar com a gente sobre esse assunto está o Rogério Babler, ele que é diretor-geral de uma empresa de consultoria. Tudo bem, Rogério? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar com vocês aqui, é um prazer, obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Rogério, para que o pessoal de casa entenda, primeiro, explica pra gente o que seria essa qualificação profissional. Olha, Marcela, qualificação profissional a gente pode ver sobre dois aspectos, basicamente, né? O primeiro deles é a parte técnica, né? O que a gente chama no mundo corporativo de hard skills, né? São habilidades que você precisa ter para executar a sua função propriamente dita. Mas também tem as soft skills, que são os comportamentos que nós devemos adotar para lidar com as pessoas, para lidar com as divergências, com os relacionamentos de uma maneira mais ampla. Até porque todo mundo é diferente, né? Cada pessoa é diferente da outra. E eu queria saber também, assim, o que a empresa pode oferecer para esse profissional? Então, né, quando a gente olha do ponto de vista técnico, depende da função especificamente que a gente está tratando. Mas quando a gente fala de comportamento dessas soft skills, de atitudes no ambiente de trabalho, a gente está falando sobre questões como relacionamento, como trabalho em equipe, como liderança, como saber ouvir, como dar feedback. E nisso a gente pode tratar com atividades que proporcionem ao participante se engajar na tarefa, não necessariamente aquele famoso banco de sala de aula com um PowerPoint ligado, com regras de como lidar com a situação. O melhor cenário, Marcela, é justamente convidar as pessoas para que se engajem, que se envolvam em determinada tarefa e determinada atividade que a gente venha a propor. Que legal, porque assim, pelo que eu entendi que você está explicando para a gente, vai além mesmo da técnica, do conhecimento daquele profissional em relação a algo ali específico, né? Então, é importante sempre tê-lo também em algumas outras atividades para conseguir identificar se aquele profissional tem um perfil de liderança ou então um perfil mais de produtividade, é isso? É isso, e na verdade, quando a gente pega, por exemplo, o assunto liderança, liderança você não nasce sabendo, é possível desenvolver a liderança. E com isso, você vai trabalhando comportamentos que são exigidos no trabalho como um líder. Por exemplo, como eu posso ouvir melhor as pessoas, como dar voz para a opinião delas, como envolvê-las em determinada tarefa, como convidá-las para buscar alguma alternativa no seu próprio trabalho. Então, isso é possível desenvolver. É possível você trabalhar assim como você trabalha qualquer outra competência no ambiente de trabalho. Que legal! Então, assim, não se trata de ensinamentos técnicos, mas sim de desenvolvimentos de habilidades, né? Você pode citar algumas pra gente, assim? Por exemplo, quando a gente está trabalhando em equipe, requer uma palavrinha que está muito na moda atualmente, que é colaboração. A colaboração envolve ter propósito claro, conhecer significado do seu trabalho. Então, a gente ensina as pessoas a se auto-perceberem, a perceberem o ambiente que elas estão inseridas, inclusive para identificar o significado do seu trabalho para aquela tarefa e como é que elas podem comprometer. Quando a gente convida as pessoas a trabalharem o seu próprio significado e conectarem com o significado do próprio ambiente, da própria empresa, elas são mais engajadas, elas participam mais, porque elas percebem que tem um propósito por trás disso. Então, esse é um exemplo.
É meio que descobrir qual é a missão de vida, né? Me corrija se eu estiver errada, porque assim, eu acho que quando a gente começa numa profissão, principalmente quando a gente sai da faculdade, vai direto, já ingressa na profissão, começa muito novo, muitas vezes a gente não sabe qual é o objetivo profissional, né? Onde a gente quer chegar com aquilo, justamente porque a gente não sabe qual é o nosso papel como profissional, né? O que a gente vai impactar, se é que a gente vai impactar alguma coisa, e por quê, e para quê, qual que é o objetivo principal. E muitas vezes a pessoa passa a vida inteira numa profissão sem realmente reconhecer isso. É meio que por esse mesmo assunto, assim? Marcelo, então, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, eu sou engenheiro, trabalhei como engenheiro durante alguns anos, estou desde os anos 2000 trabalhando na área de recursos humanos, que lida muito mais com questões de humanas do que questões técnicas propriamente ditas. No nosso time tem advogados, psicólogos, jornalistas, inclusive. Então, nos dias de hoje, você simplesmente olhar para uma faculdade, achar que vai se formar naquilo e aquilo vai seguir sua carreira ao longo de toda uma jornada de vida, está cada vez ficando mais escasso. E é por isso, conforme você mesmo trouxe, ao longo da vida a gente vai identificando novos propósitos, novos significados, e a gente vai se identificando com novas tarefas, e a gente vai procurando novas atribuições e novas profissões, inclusive, né? Então a gente tem que ensinar as pessoas a aprender o tempo inteiro, a buscar esse sentido o tempo todo, justamente para, em vez dela olhar para a profissão, olhar para que legado ela pode estar deixando para a sociedade. E aí ela não se orienta mais para uma tarefa, para uma questão processual, mas sim para o que ela está entregando para aquela empresa e para a sociedade. É como se fosse um propósito. Que legal. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, principalmente nos dias de hoje, porque depois, né, a gente ainda está enfrentando a pandemia, mas já foi de forma muito mais intensa. Acho que foi um momento em que as pessoas ficaram mais isoladas, conseguiram olhar mais para dentro de si e perceber que muitas vezes eram infelizes nos empregos que tinham, ou então nas funções que exerciam, e que não conseguiam achar ali algum significado. E é muito bacana que tenham esse treinamento, inclusive, para conseguir identificar isso. Ainda mais hoje que as pessoas que tinham aí, eu já vi várias histórias de pessoas que tinham uma profissão por 30 anos e resolveu trocar de repente, quer dizer, a gente acha que é de repente, mas porque ela parou um momento ali e conseguiu identificar que aquilo não fazia mais sentido para ela. E, por exemplo, esse treinamento também mostra para as pessoas que um líder é diferente de ser um chefe, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho dessa diferença? O chefe ele trabalha com o formato comando e controle. Aquela famosa frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já o líder, ele trabalha exatamente com co-construção, com a participação, com o engajamento, porque nos dias de hoje é muita pressuposição achar que a gente tem as respostas para tudo. No mundo que está mudando o tempo inteiro, com uma volatilidade enorme, as pessoas, na verdade, às vezes encontram respostas antes que esse próprio líder. Então, convidar as pessoas para participar do processo decisório, das tomadas de decisão, da busca por inovação, é fundamental nesse papel do líder também. Entendi. E assim, diz pra gente por que é importante que o profissional, por exemplo, tenha noções de trabalho em equipe, por exemplo? Porque o trabalho em equipe? Cada vez mais você precisa de diversas competências dentro de um ambiente de trabalho, seja aí você que está na redação, que está no jornalismo, seja uma pessoa que está na indústria, justamente para encontrar alternativas diferentes que vão reduzir custos, que vão trazer mais vendas, que vão otimizar processos de uma forma como um todo. Então, o trabalho em equipe é fundamental nesse sentido, para buscar o que tem de melhor no capital humano, justamente para gerar novas alternativas, que cada vez requerem que sejam mais rápidas e mais eficientes.
E me diz uma coisa, a gente, pelo menos eu, né, na minha época de faculdade, a gente escuta muito sobre especialização. Por exemplo, quando a gente faz um curso, eu fiz jornalismo, é importante você se especializar numa determinada área. Por exemplo, eu sou jornalista, repórter de TV, eu apareço na televisão, eu sou repórter de TV, que é diferente de um repórter, por exemplo, de impresso ou então de digital, enfim. Cada um faz a sua função de uma determinada forma diferente da outra. Agora, hoje em dia não se defende mais isso, né? Se defende, na verdade, você conseguir se encaixar em todos os lugares, até porque tudo pode mudar a qualquer momento e você amanhã passar a ser um profissional de impresso, por exemplo, no meu caso de jornalista, e não mais de TV. É isso? Exatamente essa competência está naquela questão da gente estar aberto para novos aprendizados. Há estudos recentes da neurociência que comprovaram que dos 25 aos 65 anos, o nosso cérebro continua em desenvolvimento. E cabe a nós exercitá-lo para que ele continue aprendendo. Antes achava que se desenvolvia até os 18 e depois mais um pouquinho dos 18 aos 25. Agora, como é que você faz para que você continue aprendendo? É justamente se comprometer a aprender novas habilidades e não precisa ser só na tarefa de trabalho. Às vezes é tocando um instrumento, pintando um quadro, fazendo viagens. Tudo isso ajuda a ampliar a sua visão de contexto e a aprender novas tarefas. E aí você, com esses novos aprendizados, que às vezes é numa viagem, você consegue aplicar no seu ambiente de trabalho. Isso que é muito interessante. Então, isso não elimina a questão das especializações. As especializações continuam sendo importantes, mas elas não são mais suficientes nesse mundo. Então, ampliar o leque para essa visão de contexto, aprender novas habilidades, ajuda também na especialização. Então, ambas são complementares, elas não se excluem, propriamente dita. Que legal, e são conhecimentos que a gente pode levar, assim, para toda a carreira, né? Como você disse, pode ser aplicado também no trabalho. Exatamente, inclusive no trabalho. Legal. Mas é muito legal que você pode aplicar, por exemplo, fazendo um jantar em casa. Então, às vezes você está aprendendo alguma coisa com um colega no trabalho e aplica no jantar, e vice-versa. Então, o aprendizado, ele não é só para um contexto específico. A gente está aprendendo o tempo inteiro. Eu, por exemplo, estou conversando com você aqui, estou aprendendo, né? Eu vou fazer uma entrevista aqui, é diferente de entrevistas que eu já fiz meses atrás, porque cada processo a gente vai acrescentando algo. Basta a gente estar atento e consciente ao que deu certo e ao que deu errado. E esse é um ponto muito específico, Marcela, na questão da aprendizagem, que é aprender com os próprios erros. Não existe aprendizagem sem erro. Então, se eu procuro ocultar os meus erros, eu estou deixando de aprender. E essa uma questão que, quando a gente estava falando de trabalhar em equipe e do papel da liderança, que é fundamental. Toda vez que a gente permite que o grupo observe seus erros e fale sobre esses erros, eles potencializam essa aprendizagem. Ou seja, nada é em vão. Isso é muito importante que você falou. Acredito muito nisso tudo que você trouxe para a gente de conhecimento e é muito importante a gente sempre estar atento a tudo que acontece na vida, porque de tudo dá para a gente tirar, assim, um ensinamento, um aprendizado muito bacana. Mas antes de encerrar, eu quero que você deixe suas redes sociais, a forma como o pessoal também pode seguir, aprender um pouquinho mais dessas dinâmicas também que vocês promovem com as empresas. Por favor. Nas minhas redes sociais, pode me encontrar por Rogério Babler, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e também no YouTube pela MH Consult e nas redes sociais da MH Consult, onde a gente promove essa atividade, como nós falamos, da Fábrica dos Sonhos, mas muitas outras. Por exemplo, Marcela, temos uma que chama Rock Band, que as pessoas são a própria banda, elas produzem os instrumentos musicais e trabalham produzindo a música ou produzindo cerveja também. Então, que legal. Tem uma infinidade de atividades que se pode fazer, engajando as pessoas para que conectem o seu mundo de trabalho com as suas experiências de vida. Muito legal. E olha, não esquece de me chamar para a próxima, hein? Eu quero participar com vocês. Vai Combinado? ser um prazer. Vai ser um prazer, Marcela. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu? Um beijo, ó. E até a próxima, tá? Até mais.